Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a Convenção Nacional. A Convenção Nacional ela foi um governo que existiu durante o período da França Revolucionária, em que ocorreu a Revolução Francesa, em que o terceiro Estado ele vai tomar o poder e altas mudanças vão acontecer ali naquele momento. Vamos dar uma olhada, então, como que vai se organizar essa Convenção Nacional? Antes da gente ver sobre a Convenção Nacional, vamos aqui conhecer a nossa intérprete, quem vai ficar com a gente toda essa aula, que é a Jéssica. Então, vamos lá, gente? Vamos começar? Antes da gente começar, vamos pensar quais são os objetivos. Por que a gente está estudando sobre a Convenção Nacional? Primeiro, era para identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e os seus desdobramentos na Europa e no mundo. A Revolução Francesa, ela vai ter ali o seu início em 1789 e ela é um processo revolucionário bastante longo, vai levar aí quase, vai chegar um pouco mais de 10 anos. Então, nesses 10 anos, esse processo revolucionário vai ter vários acontecimentos e a Convenção Nacional é um desses acontecimentos importantíssimos. Há também um dos objetivos é compreender como se formou o governo francês revolucionário. Pergunta aqui para vocês, o que você lembra sobre a tentativa de contra-revolução durante o processo revolucionário da França? Bom, olha só, o terceiro Estado tinha conseguido se autoproclamar como uma Assembleia Constituinte, fez uma Constituição dentro da França. Nessa Constituição, eles acabaram limitando o poder do rei. O rei da França, nesse período, era o rei Luís XVI. E a gente vai ver que ele vai tentar, na verdade, realizar alianças com monarquias estrangeiras, principalmente as nações da Áustria e da Prússia, e com a nobreza, desejando uma contra-revolução. E olha só, o desejo do Luís XVI era acabar com todo esse poder que existia do terceiro Estado, era eliminar essa Constituição e voltar a ser um rei absolutista. O rei Luís XVI ele vai ser descoberto nessas ideias, ele vai ser capturado pelo terceiro Estado e depois disso a gente vai ver que muita coisa vai acontecer. O terceiro Estado francês, ele não era constituído só por burgueses. A gente vai ver que o terceiro Estado existiam vários grupos. Dentro dele nós tínhamos uma grande maioria de camponeses que tinham vários problemas de desigualdade. Nós tínhamos os trabalhadores urbanos, que eram aqueles pequenos comerciantes mais pobres, que já trabalhavam em pequenas fábricas. Eles eram conhecidos também como sans-culottes, porque eles eram chamados assim pelos nobres, como se eles estivessem sem calças. Eles usavam calças, mas era bem diferente das roupas que os nobres usavam. Dentro também do terceiro Estado, a gente vai ter a burguesia. Só que a burguesia ela é composta por pessoas diferentes. Nós temos a alta burguesia, que são aqueles caras que são muito ricos e tinham muito poder, muito dinheiro. E nós vamos ter também a baixa burguesia. A baixa burguesia eram aqueles pequenos comerciantes que já não tinham todo aquele poder aquisitivo que a alta burguesia tinha. E nós vamos ver que com a promulgação da Constituição de 1791, são expostos alguns privilégios destinados à alta burguesia, ou seja, dentro do terceiro Estado vão ocorrer novamente o que já estava acontecendo na sociedade francesa anterior. Grupos vão ter privilégios sociais. Aí eu pergunto para vocês, você concorda com a frase de Montesquieu? Todo homem que tem poder é levado a abusar dele? Será que todos os indivíduos, quando alcançam um poder na sociedade, eles passam a abusar dele e já não estão mais do mesmo lado dos seus ideais? Vamos refletir sobre isso? Bom, olha só esse conceito aqui. Vocês já ouviram falar que existem pessoas com ideologias que são de esquerda e outras pessoas com ideologias que são de direita?
Essas ideias de direita e de esquerda, elas são um posicionamento ideológico que vai prover de um termo que surgiu ao longo do processo revolucionário francês, onde um grupo com ideias divergentes sentava-se à direita. Esse grupo que sentava-se à direita, eles eram chamados de girondinos. E nós vamos ver que o outro grupo que tinha ideias mais radicais e que eram contrárias àquelas ideias mais liberais dos girondinos, eles sentavam-se à esquerda. Daí é que vai surgir, então, esse termo que ao longo dos séculos vai acabar sendo transformado em vários posicionamentos que nós chamamos de quem é de direita e quem é de esquerda. A Convenção Nacional. Bom, olha só, a gente vai ter então a instituição desse governo chamado Convenção Nacional. Ocorreu em 10 de agosto de 1792 a chamada Jornada, né, de 10 de agosto. Essa jornada, o rei Luís XVI ele vai ser preso, porque ele tentou acabar com uma contra-revolução, acabar com a Revolução Francesa. Todos os direitos monárquicos de Luís XVI vão ser retirados, ele vai ser destronado. E a gente vai ver que quem vai comandar toda essa revolta para tirar o Luís XVI oficialmente do poder vão ser principalmente os sans-culottes, aqueles trabalhadores urbanos que vão exigir esses direitos nas ruas. Vão ter 3 indivíduos que vão estar liderando esses sans-culottes, que vão exigir direitos também para todos dentro do terceiro estado. Esses caras são esses aqui. A gente está aqui na ordem da imagem deles. Danton, Marat e Robespierre. Esses 3 nomes vão ser muito importantes para o decorrer da Revolução Francesa e para esse governo da Convenção Nacional. A Convenção Nacional, então, eles vão fazer o seguinte, vão ocorrer eleições para modificar a estrutura daquele governo e a partir dessas eleições, então, eles vão acabar optando por esse novo modelo de governo chamado Convenção Nacional. A Assembleia é substituída pela Convenção Nacional. É proclamada a República nesse momento. Então, a gente vai ter a retirada da questão da monarquia constitucional e nós vamos ter agora na França uma república. É um novo modelo de governo totalmente diferente daquela monarquia absolutista. Dentro dessa convenção vão surgir grupos que eles vão começar a se defrontar, porque eles têm ideias diferentes e eles vão querer também coisas diferentes. Olha quais são esses grupos. Os girondinos, que sentavam-se à direita, lembram? Nós vamos ter os jacobinos, que sentavam-se à esquerda. Nós vamos ter também outros 2 grupos, que são os cordeliers e o planície. Vamos ver um pouco quais são as ideias que estavam nesses grupos? Bom, os girondinos, eles representavam, sobretudo, a alta burguesia, aqueles burgueses mais ricos. E a gente vai ver que tem grupos da média burguesia também, eles eram banqueiros, armadores, industriais, comerciantes, Eles defendiam o voto censitário. O voto censitário era um voto que era direcionado apenas para um grupo da população. Isso quer dizer que ele excluía a maioria de todo o povo do terceiro estado. O direito à propriedade privada, e eles eram contrários à participação popular na Revolução. Eles achavam que as minorias camponesas, que eram a maioria da população, e os sans-culottes não deveriam ter tantos direitos garantidos. E a gente vai ver que eles sentavam-se do lado direito nessa convenção. Os jacobinos, eles representavam a pequena burguesia e as camadas populares que desejavam aprofundar a revolução. Os sans-culottes, que estavam lá em todas essas revoltas. Vamos ver que esse posicionamento dos jacobinos, que vão acabar às vezes eles exigiam inclusive a morte do rei. Eles queriam acabar com toda aquela instituição que existia. Eles vão ter, vamos dizer assim, ideias bastante radicais, próximo ao que se desejava naquele momento. Eles vão ser liderados pela figura de Maximilien Robespierre, que vai ser o grande líder desse momento em que os jacobinos vão acabar alcançando o poder.
Os Cordeliers e Planície. Os Cordeliers, eles defendiam propostas bastante radicais, né, como o fim da propriedade privada e também a reforma agrária dentro da França. Os Cordeliers, eles vão ser liderados por duas figuras bem importantes, Marat e Danton. E os Cordeliers e os jacobinos tinham ideias bem próximas, sentavam-se próximos numa região, a parte mais alta da convenção, e eles também eram chamados de montanheses. E, olha só, já o grupo do Planície, ele era composto por deputados que eles estavam do lado que lhes interessavam, eles eram chamados o centro. Né? E ou eles estavam ora do lado dos girondinos, ora do lado dos jacobinos, dos cordeliers, porque o que lhes interessavam era eles obterem algum ganho com tudo isso. Guilhotina aos reis. Por iniciativa dos jacobinos que desejavam, né, a morte de Luís XVI, mas os girondinos vão apoiar, na verdade, isso. Nós vamos ver o julgamento, né, e a culpa de traição de Luís XVI, que vai ser condenado à morte. Nós vamos ver que em janeiro de 1793, o rei Luís XVI, ele vai ser guilhotinado, sua cabeça vai rolar. A guilhotina, ela vai ser um instrumento utilizado pela Revolução Francesa de uma maneira muito grande. Todos os que vão ser vistos como condenados que traíram a Revolução serão guilhotinados. Meses depois, quem vai ser guilhotinada também é a rainha Maria Antonieta. Nós vemos aí um ponto muito importante da Revolução Francesa, com a morte, então, do que simbolizava durante muito tempo esse poder absolutista. O terror. Esse é um período que vai iniciar, ele vai acontecer ali dentro da Revolução Francesa, dentro da Convenção Nacional, porque nessa disputa de poderes entre jacobinos e girondinos, nós vamos ver que os jacobinos, com a figura de Robespierre, vão conseguir alcançar a liderança. E a Convenção, ela passa então a promover uma série de mudanças radicais que vão ser comandadas não só pelo Robespierre, como eu falei, que é o grande líder, né, do terror, mas ele vai ter também a figura de Danton e Marat, que vão estar do lado dele. Vão ocorrer várias reformas no país, perseguição a todos aqueles que se opunham a ela. Eles realmente vão fazer coisas bastante positivas, atraindo benefícios e direitos para a grande maioria do povo, né? Essas medidas vão ser vistas como radicais e elas vão ter uma grande oposição dos girondinos, né? Nós vamos ver que em 13 de julho de 1793, Marat vai ser assassinado pelos girondinos. Esse quadro é um quadro que representa o assassinato de Marat, que mostra ele que foi encontrado em uma banheira todo, né, ensanguentado. Olha só, diante desses acontecimentos, os jacobinos eles vão dar início a uma fase das mais violentas que vão ocorrer dentro da Revolução Francesa e que vai ser chamado de o terror, né? Nesse momento, desse período chamado o terror, olha só, gente, que ele vai durar de 1793 até 1794, vão ser guilhotinadas cerca de 17 mil pessoas. 17 mil pessoas foram consideradas perigosas à Revolução. Mas será que elas realmente, todas elas, eram perigosas? Houve condenações injustas, perseguições por motivos pessoais. O próprio Danton, que era amigo e companheiro de luta do Robespierre, ele vai ser guilhotinado a mando de Robespierre. A revolução desse grupo, dos jacobinos, torna-se uma revolução extremamente radical. E a gente vai ver que os jacobinos eles vão se perder em seus ideais. Aqueles ideais de luta por igualdade, por liberdade, fraternidade, vão acabar, né, subindo a cabeça deles e eles vão acabar colocando-se contra aqueles primeiros ideais da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde as pessoas poderiam ter seu direito à opinião, à liberdade de expressão, né? Existe o seguinte, com essa perca dos ideais, o movimento jacobino começa a enfraquecer internamente e ganhar pouco apoio da população.
Com isso, os girondinos, eles se organizam e eles fazem a chamada reação terminadora. Conseguem prender Robespierre e o guilhotinam também no ano de 1794. Com os girondinos nesse novo poder, retirando os jacobinos, eles vão instituir no ano de 1795 um novo governo que vai se chamar o Diretório. Chegamos na nossa atividade, né? Quero que vocês copiem no caderno de vocês para responder essa atividade. Vamos lá? Então, daqui a alguns minutos a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
Vamos ver qual é a resposta correta da pergunta. E a pergunta qual era? O que foi o período denominado terror ocorrido durante o processo revolucionário francês? Bom, o terror foi o período em que os jacobinos estiveram no poder da França durante o seu processo revolucionário. Esse período ele durou cerca de um ano, ele foi de 1793 a 1794 e ocorreram severas perseguições e mortes na guilhotina. Consta que cerca de 17 mil pessoas foram guilhotinadas. Dizem que a França, nesse período, vivia um período em que você andava pelas ruas e estava tudo vermelho de poças de sangue. Né? Aos considerados, né, essa perseguição ela era vista, né, considerados inimigos da Revolução. Se você era visto como alguém contrário àqueles ideais, você já era automaticamente um inimigo da Revolução. Vamos refletir? Vamos pensar por que Robespierre, que tinha tantos ideais que buscavam uma melhoria em toda a sociedade, ele se perde tanto em seus ideais e acaba indo muitas vezes contra todos os desejos, né, de igualdade e liberdade que se guiaram ali na elaboração da Revolução Francesa. Né? Então, na sua opinião, quais motivos teriam levado Robespierre a ser executado? Escrevam aí no caderno de vocês um parágrafo expondo toda essa opinião e compartilhe com a turma de vocês. Essa resposta é uma resposta pessoal, então você vai compartilhar com a turma, vai compartilhar com o professor e vocês vão discutir sobre esse tema. Chegamos então à nossa retomada. O que é que a gente viu nessa aula? É muita coisa, hein? A gente viu que com a Contra-Reforma, desejo de Luís XVI tentar retomar ao poder da Revolução Francesa, isso é negado a ele. Nós vamos ver que o Terceiro Estado consegue retirar totalmente todo o poder que Luís XVI tinha, destronando ele. Nesse momento, vai ocorrer uma mudança de governo e nós vamos ter a instauração do chamada Convenção Nacional. Dentro da Convenção Nacional vão existir vários grupos ideológicos do Terceiro Estado. Os girondinos, que sentavam-se à direita e tinham ideais de alta burguesia e queriam alguns privilégios, ideais também bastante, né, de um liberalismo econômico. Nós vamos ver que vão existir os jacobinos, que eram liderados por Robespierre, e eles vão exigir algumas ideias vistas como radicais naquele momento, exigindo direitos, principalmente para o povo. Nós vamos ver também que vão ter os cordeliers, que tinham algumas ideias radicais, lideradas por Danton e Marat, vão estar do lado dos jacobinos também. E o grupo Planície, que estava do lado de quem os seus interesses, né, mais os beneficiassem. Desses grupos nós vamos ver que vai ocorrer aí um conflito de interesses, principalmente entre girondinos e jacobinos. Os jacobinos, eles vão acabar conseguindo tomar o poder, vão ajudar, claro que os girondinos vão estar envolvidos nisso, na morte, né, no momento em que Luís XVI vai ser guilhotinado, Maria Antonieta também será guilhotinada. Os jacobinos assumem o poder e iniciam um momento chamado o terror. O terror vai matar cerca de 17 mil pessoas que eram todos perseguidos como grandes inimigos da Revolução. Robespierre se perde em seus ideais e com isso enfraquece o movimento dos jacobinos. Os girondinos vão assumir o poder novamente, criando o chamado do governo diretório. É isso aí, pessoal. Até a próxima!